Olá, seja bem-vindo ao podcast Negócio em Dia. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Hoje, o bate-papo é especialmente com as mulheres empreendedoras que estão ouvindo o podcast. Vocês já se sentiram que não são boas o suficiente por mais que se esforcem no trabalho e sejam elogiadas e procuradas pelos clientes? Pode ser que vocês sejam vítimas da síndrome da impostora, que afeta muitas mulheres e pode impactar seu bem-estar e seu crescimento profissional. Mas não se preocupe, no episódio de hoje vamos te ensinar a lidar com isso. Para isso, eu recebo aqui uma convidada muito especial, a empreendedora e comunicadora Tatiana Loureiro. A Tati, como também é conhecida, é colunista da Vogue Negócios, divulgadora de projetos sociais por meio da comunidade Gotas de Ação e apresentadora do podcast Empreendedora no Divã, onde ela une sua formação na psicologia à sua experiência como empreendedora. Tati, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui no Negócio em Dia. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui na comunidade de vocês. Para a gente começar, em primeiro lugar, explica aqui o que é a síndrome da impostora e por que ela afeta tantas mulheres. Aquela questão de quando a gente fica duvidando constantemente das nossas habilidades, das nossas conquistas, do nosso próprio merecimento, muito embora as evidências, né, indiquem o contrário. A gente fala, não, mas eu não sou isso, mas também não é tudo isso. Às vezes a gente, inclusive, coloca como sorte, não foi sorte, não, mas é que o fulaninho também fez aquilo, então por isso que deu certo. Então a gente se desmerece, tira a nossa qualificação, né, como tendo sido decisiva para aquilo acontecer, e aí a gente vira o quê? Uma impostora ou um impostor naquele feito que está todo mundo elogiando. E dentro deste cenário, né, de que forma uma empreendedora ela pode reconhecer os sinais da síndrome de impostora e entender se ela está se cobrando demais? Olha, eu falo que contra fatos não há argumentos, né? Então, eu acho que a gente tem que se confrontar com a realidade. O que é a realidade? Primeiro, pergunta para o time, pergunta para as pessoas que estão em volta qual foi o resultado da tua ação, né? E qual que foi a visão delas sobre o seu feito. Porque, às vezes, eu falo que o que para a gente é fácil, a gente desdenha, né? Então, sei lá, eu sou uma boa comunicadora. Para mim é fácil me comunicar. Mas até ser fácil, eu passei uma vida inteira tendo que treinar essas minhas habilidades de comunicação. Por quê? Porque quando eu era menor, eu me sentia um patinho feio. Então, eu tinha que, na fala, né, lapidar outras habilidades para eu poder aparecer. Ou seja, hoje é fácil, mas teve todo um caminho. Se eu não reconheço isso como uma habilidade real e não tenho ela como dada, mas isso é fácil, não vou, né? Eu passo a vida negligenciando essa minha habilidade. Então, às vezes, quando você pergunta para alguém que não tem essa habilidade, né, ou mesmo que tenha, ela olha para você e fala assim, Tati, meu Deus, mas você se comunica muito bem, né? Isso não é uma coisa que todo mundo tem isso. Então, a pessoa consegue trazer esse maravilhamento. Eu acho que a gente perde um pouco esse maravilhamento com as nossas habilidades, o que é uma pena, né? Eu também perco de vez em quando, vou ser honesta. E aí eu falo, eu brinco que o Instagram me ajudou muito, porque os meus seguidores, eles são meu espelho, e eles me refletem muitas das coisas com elogios e com coisas positivas, né? Que quando é um só, eu falo, mas será que é só uma pessoa que não me conhece? Quando você começa a juntar várias pessoas falando na mesma direção, se você tinha dúvida, você passa a acreditar com mais veemência. Então, pega essa realidade com outras pessoas. Por que não só com você mesmo? Porque você já está duvidando disso. Então, refletir isso pode ser uma boa. Se a gente está falando de um negócio, que a gente está falando, né? Isso vale também para um negócio, mas olha os resultados da tua ação. Né? Entenda o que né? E você, de novo, você pode estar sentada com o teu time, o que o sucesso daquilo que você fez, o que interferiu? Porque uma pessoa que é mais negativa, que é mais pessimista, a gente pode sempre considerar como se as coisas viessem do outro. Ou seja, a gente não tem nenhuma participação. Isso aconteceu, mas também aconteceu isso, aconteceu aquilo. No caso da impostora, fala, bom, aconteceu tudo isso, mas também, olha que sorte que a gente deu, o mercado está bombando.
bom, será que todo mundo está tendo sucesso, ainda que o mercado esteja bombando? Então, a pessoa não está errada de falar, por exemplo, que o mercado está bombando, por exemplo, se esse fosse o caso, né? Mas ela realmente coletar dados, ir para pesquisa, falar, deixa eu entender, se empresas similares tiveram esse resultado, o que eu fiz de diferente aqui? Time, o que vocês acham que a gente fez? Escrever. Escrever é muito importante para a gente tornar a coisa menos acha e mais um dado mesmo. Então, de novo, a primazia, em psicologia, assim a gente fala, a primazia da realidade, olhar para fora. Uma outra coisa que eu sempre recomendo, gente, e falo isso para empreendedores, e nos meus grupos que a gente tem de empreendedores no Divã, eu falo, é autoconhecimento. A gente realmente se conhecer em que momento que os nossos gatilhos são ativados, né? O que são os gatilhos? São, por exemplo, a gente está aqui falando da síndrome da impostora. Se eu sei que eu tenho uma baixa autoestima, porque isso é fruto de uma baixa autoestima, se eu acho que eu não sou capaz e que se as coisas dão certo é porque houve um fator externo que não dependia de mim e que, portanto, eu estou levando os créditos erroneamente, eu preciso me trabalhar, eu preciso entender que eu tenho isso, porque quando eu começar esse discurso de, mas também, veja bem, não, mas eu também não fiz nada, eu já, trabalhei isso na minha terapia, eu trabalhei isso em algum local, e eu já sei que isso daí, para mim, é quando me ativa a minha síndrome da impostora. Não vou cair nessa cilada de novo. Quando você está no processo de autoconhecimento, você consegue desviar, não sempre, tá? Mas cada vez mais, dessas ciladas, dessas coisas que te cutucam e que te levam para um modo pouco funcional para a sua vida. Uma outra sugestão que eu dou é aceitar elogio. Aceita, mulher. Se as pessoas falarem assim, poxa, você é uma excelente entrevistadora, Ju, obrigada. Não precisa se desmerecer. Nossa, como você tá linda. Não precisa falar que a roupa custou R$ 9,90. Fala, obrigada. Porque a pessoa não perguntou o preço de quanto custou. Não precisa desmerecer, né, o elogio como se, não é nada. Não. Aceita. Então, podem parecer coisas muito sutis e até piegas, tá? Mas funcionam de verdade. Porque faz parte de uma postura madura, né, uma postura de realmente entender quais são as suas potências. Eu vou indicar um livro para vocês, que é do Martin Seligman, que chama Felicidade Autêntica, que fala de psicologia positiva. O que é legal da psicologia positiva, que eu ando estudando recentemente, que, diferente das outras áreas da psicologia, então você tem Freud, Jung, Melanie Klein, vários, que estudaram a psique a partir da doença. Então você tinha uma doença, então você estudava para curar essa doença. A psicologia positiva falou, tá bom, legal, mas e quando a gente curou a doença, né? E a gente quer partir para um outro degrau, né? A gente quer realmente evoluir como ser humano, como capacidade. A psicologia não fala sobre isso, sem ser da perspectiva da doença. E aí surgiu a psicologia positiva. E uma das coisas que ela fala de 24, se eu não me engano, são 24 talentos que a gente tem, que ele mapeou, né? Nomeou. Né? Ele agrupou em 24 características positivas que são as nossas potências. Quando você pega o livro, ele tem uns testes para você reconhecer isso, depois você pode dar para outra pessoa falar sobre você, e aí você reconhece as suas áreas onde você realmente são as suas forças. Ele não fala de potência, ele fala de forças. Você sabendo que você tem essas forças, você consegue reconhecer quando você usa ela. Porque é engraçado isso, mas quando a gente nomeia algo, a gente começa a reconhecer aquilo com mais facilidade. Eu não sei se com você, se você acontece, Ju, isso, se você tem um caso na tua vida que você fala, nossa, Tati, é verdade. Quando eu consegui nomear isso, eu consegui me apropriar mais dessa característica minha. Não sei, para não ser só eu que estou falando aqui. Não, eu já vi várias coisas, já me vi em vários momentos aí. Porque é isso, então eu posso deixa eu pensar num exemplo, eu gosto de dar exemplo porque eu acho que tangibiliza para quem está escutando a gente. Eu sou uma pessoa que eu não costumo pedir muita ajuda, né? Eu fui criada para eu me resolver sozinha, para fazer tudo sozinha. Eu estou trabalhando na minha terapia, eu pedir mais ajuda, né? Uhum. E quando eu peço ajuda e a pessoa não me ajuda da forma que eu achava que ela deveria, que também é um problema, mas quando ela não me ajuda, eu volto muito rápido, isso vira um gatilho para mim, ativa uma ferida antiga, eu volto para uma posição onde eu falo, tá bom, não quer me ajudar? Então deixa, eu vou fazer tudo sozinha mesmo, e vou fazer não sei o que lá. A hora que eu nomeei esse meu ponto, que eu consegui pôr numa caixinha e falar, Tati, você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, isso eu tô chamando de nomear, tá? Certo.
quando eu tô na situação, eu falo, olha eu aí, não vou cair nessa de novo. Tá bom, então ela não me ajudou nisso, poxa, tudo bem, mas de repente ela vai me ajudar em uma outra situação. Eu não volto lá para minha infância, 10 anos de idade, porque eu já amadureci, eu já sou uma mulher e eu já tenho outras habilidades e recursos para lidar com aquilo, sem ser 880. Ou você me ajuda ou não quero mais sua ajuda. Não, ela não me ajuda naquele momento, mas ela pode me ajudar de um outro jeito, ou o jeito dela de ajudar não é o mesmo que eu desejava. Eu sei que eu dei uma voltinha, que a gente está falando de síndrome da impostora, mas eu gosto de dar um contexto maior para que a gente possa entender que nada está separado, né? A síndrome da impostora, ela vem de uma insegurança que está na nossa vida por N razões, que podem ter vindo da infância, que podem ter vindo mais na vida adulta. Todas nós temos alguma insegurança, né? Mas até que ela se configure como uma síndrome, precisa estar num grau mais exacerbado. Porque eu lembro quando eu fiz faculdade de psicologia, toda doença, tudo que o professor falava, eu achava que eu tinha. Porque num grau, nem que seja um grau pequeno, você vai, depressão, tenho. Esquizofrenia, nossa, tenho. Porque todo mundo tem as características de várias doenças. Qual que é a diferença para isso se tornar um quadro e uma doença real? É a quantidade. Se cada vez que a gente ficar triste, a gente achar que a gente está com depressão, é complicado. Depressão é um quadro que é um quadro de tanto tempo, que eu nem sei mais, porque, de novo, hoje eu não atuo como psicóloga, né? Embora eu use todos os dias da minha vida o que eu aprendi, mas durante um X período de tempo que isso vai te amortecendo a ponto de te impedir de fazer coisas importantes na tua vida, como trabalhar, como higiene pessoal, isso toma uma proporção que se configura numa doença. A síndrome da impostora é a mesma coisa. Quando isso começa a atingir um grau, que começa a atrapalhar no teu trabalho, que você começa a não conseguir delegar para ninguém, que você está cada vez mais se encolhendo porque você está se escondendo com medo de ser descoberta. Quando isso começa a atingir um nível quase que paranoico mesmo, você fala, nossa, não, por que você está perguntando isso? Por que você quer saber isso, Juliana? Por que você perguntou para mim sobre síndrome da impostora? Não, porque você acha que eu sou uma impostora? Você está me testando aqui nessa entrevista? Isso podia virar uma sessão de terapia, entende? Certo. Então, o grau das coisas é muito importante. Então, autoconhecimento, tudo isso para dizer autoconhecimento, e tem uma coisa que eu gosto também de indicar para quem está nos ouvindo, rede de apoio. E rede de apoio qualificada. O que é qualificada? Qualificada para o assunto que você está abordando. Se você está tendo essa síndrome da impostora no teu trabalho, busque outros empreendedores para você falar sobre como as pessoas se sentem, se mais empreendedores se sentem dessa maneira, com determinadas coisas. E você vai se surpreender, né? No nosso grupo das empreendedoras no Divã, esse assunto aparece muito. E quando você escuta que várias pessoas se acham impostoras, você fala, nossa, então vai ver que realmente eu não sou. Porque se todo mundo se acha, né? Então, poxa, vai ver que também é uma impressão minha. Porque quando a gente está vivendo uma agonia, um sentimento como esse, de depreciativo, a tendência é que a gente ache, que só a gente tem aquilo, né? O famoso cocô do cavalo do bandido. Você pode falar assim, mas é isso, a gente sente que a gente é o único. Aquilo toma uma proporção que invade todas as esferas da nossa vida, né? E aquilo se torna uma coisa sem solução. Nesse momento é quando a gente paralisa. Esse é o grande risco da síndrome de impostora, né? Você está paralisada. A partir do momento que você compartilha com outras mulheres, com outras empreendedoras tão qualificadas quanto você naquilo, não precisa ser o mesmo assunto, tá? Mas ser empreendedora, porque às vezes você vai compartilhar com a tua mãe, imagina, Tati, imagina, Ju, você é uma graça, nossa. Aí você fala, mãe, você não vale. Então, tem que ser qualificada, né? Tem que ter teu respeito naquela opinião. Aí você começa a descobrir que, poxa, ela tá falando isso, eu já me senti assim. Não, mas não é verdade isso. E aí você começa a sair dessa bolha que você mesmo se colocou. De novo, primazia da realidade. Quanto mais pessoas discutindo aquele tema, mais você é catapultado para a realidade. Quanto mais sozinho e no seu quarto escuro, você pensando, vai se formando um mundo horroroso que é a nossa própria mente que vai criando. Bacana tudo isso, Tati. E apesar, se você já contou um pouquinho, num caso seu, né, da sua dificuldade em pedir ajuda, e ao longo da sua trajetória como empreendedora, você reconhece que você já se cobrou demais na tentativa de dar conta de tudo? Com certeza. Eu acho que quando a gente fala do empreendedor, da empreendedora principalmente, vamos falar das mulheres, né? Porque a gente se cobra naturalmente. Por quê?
Na minha opinião, né? Obviamente, no meu ponto de vista. Porque a gente ainda vem de uma cultura onde a mulher ela foi aceita no mercado de trabalho culturalmente, então hoje a mulher tem muito mais espaços, muito mais lideranças femininas, né? A gente está nesse movimento, porém, a gente não abandonou ainda o modelo da mulher cuidadora. Então você tem que dar conta do trabalho, você não queria, não era isso que você queria tanto, né? Não é isso que o feminismo fala, que também não é só isso, já falei que não é. Então agora, né, tá reclamando? Não, então você tem que dar conta disso sem deixar mais nenhum prato cair. Então você vai agora trabalhar e não vai cuidar dos seus filhos, não vai cuidar da tua casa, ou não vai ter um relacionamento, ou não vai ter, seja lá o que for. Então acho que tem um fator ainda cultural, né? Então, da gente poder olhar o que de fato a gente precisa dar conta. Então, eu estou falando isso porque eu sou uma empreendedora que sou mãe também, né? Então, quando eu falo da conta de tudo, eu não falo só do trabalho. O meu conta de tudo, ele inclui a minha família. Então, para mim, a minha maior luta é esse equilíbrio que nunca vai ter entre, nossa, eu preciso dar conta da família, mas eu preciso dar conta do trabalho também. Então, eu sempre busco dar conta de quem mais está precisando de mim. Então, tiveram momentos que o meu negócio precisou muito de mim. Aí eu fui lá e dei mais energia para aquilo. O que aconteceu? Meus filhos começaram a ficar carentes. Fato. Aí voltei minha energia de novo para a família. Então, é um equilíbrio que ele não é 50-50, entende? Eu acho que ele é um equilíbrio que ele vai indo de você correr para quem precisa de mais, né? E sim, eu faço isso, sigo fazendo isso de tentar dar conta de tudo, mas eu não acho ruim a gente tentar dar conta. O que eu acho que a gente precisa mudar é o que significa dar conta. Né? Porque é natural que, poxa, eu faço um trabalho que eu amo, o que eu quero é que ele prospere. Eu tenho uma família que eu quero e que eu amo, é natural que eu queira que ela também seja feliz e que me traga alegria, que eu possa levar alegria para ela. É saudável eu desejar isso. Agora, eu preciso entender que dar conta não é eu ser 100% nesses lugares, porque isso é impossível. Tati, nós já entendemos o que é e como reconhecer os sinais da síndrome da impostora. Agora, a gente quer enfrentar esse excesso de autocrítica e o medo paralisante de falhar. Você, além de empreendedora, é psicóloga. E eu quero te perguntar como que a psicologia pode ajudar a dar os primeiros passos nesse processo. Ô Ju, eu acho que é um pouco do que eu já abordei, porque assim, a psicologia, ela vai tratar o quê? Da psique humana, né? De como você se percebe, né? É o mundo imaginário que você criou para você mesma. O autoconhecimento, a psicologia, ela vai te fortalecer na musculatura mental, psíquica, que aí está enfraquecida. Então, a síndrome da impostora, ela pode, eu não vou saber falar de todas as origens possíveis, de novo, porque eu não trabalho com isso no meu dia a dia, tá? Mas eu entendo que quando você se reconhece, quando você entende quais são seus gatilhos, o porquê que você não se sente suficiente, aonde da tua vida, em que momento da tua vida alguém te disse que você não era suficiente, porque olha só, eu não conheço nenhum bebê que não se sinta suficiente, pelo contrário, eles se sentem absolutamente donos do mundo e que tudo no mundo acontece por causa deles, inclusive a chuva tá chovendo por causa deles. Aí, quando eles vão crescendo, os pais ou os cuidadores vão falar assim, não, aí não, isso não, isso daí você não é bom, não, você é muito distraído, né? Pelo amor de Deus, por que você tá tentando fazer isso? Vai encaixotando esse ser humano. Claro que boa parte disso a gente faz, porque eu sou mãe também faço isso, obviamente devo fazer, mas tem uma coisa que é pela saúde, pelo risco real da criança, e tem uma outra coisa que não tem nada a ver com isso, que é pelas nossas angústias de tipo, não mexe aí que vai quebrar o meu porta-retrato, entendeu? Mas a criança tá lá testando os seus movimentos. Quando você vai para uma terapia, dependendo da linha, você vai entender a origem, da onde que começou você não se sentir suficiente. E por incrível que pareça, quando você entende de onde veio, muitas coisas vão desaparecendo, vão se resolvendo, não é nada desaparece, mas vão cicatrizando. Então, eu acho que a terapia, ela ajuda muito nesse sentido, não só individual, como os grupos terapêuticos, porque às vezes você não consegue acessar a sua história, por N razões, mas quando você escuta alguém falando da própria história, você se reconhece na história do outro. Uma história bem contada, né, ela tem um poder curador impressionante sobre a sua história. Então, você está ouvindo eu falar de mim, Ju, e de repente você está se reconhecendo. Nossa, agora que a Tati falou, eu tenho isso também. Se eu te perguntasse se você tem, você não ia saber falar.
por N razões. Mas a hora que eu falo, você me reconheci. E aí você começa a acessar aquilo de novo. Então, eu acho que a terapia tem isso, tanto individual quanto coletiva. Né? Você lê um livro que também pode ser muito terapêutico. Esse do Seligman, eu gosto muito, porque eu acho ele simples e eu acho que ele trata da saúde, né? Ele trata realmente de você, como que eu reconheço as minhas potências, como que eu nomeio. A gente tem uma dificuldade, todos nós, eu também tenho, de nomear corretamente. A gente chama de medo uma repulsa, a gente chama de repulsa algo que pode ser uma ansiedade, a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo. Só que o que eu vou fazer se eu sinto medo é uma coisa, se eu sinto repulsa é outra, se eu sinto ansiedade é outra. Então, quando você começa a se informar mais, entender mais sobre como funciona a sua cabeça, gente, parece que tira um véu da tua frente. E aí você entende, poxa, vamos lá, eu realmente não sou boa disso, então daí não é nem síndrome de impostora, inclusive, se chama você ter autoconhecimento mesmo de falar, bom, eu não sou boa nesse aspecto. Então, eu não vou entrar em projetos que requerem essa habilidade como habilidade principal. Certo. Você já falou um pouquinho disso anteriormente, né? Sobre a importância do apoio familiar, social e profissional no enfrentamento da síndrome da impostora. E onde uma empreendedora ela pode procurar essas redes de apoio? Quando a gente fala de rede de empreendedores, eu tenho a minha rede, que chama Empreendedora no Divã, né? Então, a gente tem grupos. Eu tenho um curso que chama Quem é Você na Fila do Pão, e depois encontros mensais que chamam Empreendedoras no Divã, que é uma rede, que a pessoa também pode ir lá e se cadastrar e fazer. Tem outras redes enormes, que não é a minha, são redes bem maiores. Tem a da Ana Fontes, que ela tem uma rede linda de empreendedores. Tem a da Mulheres do Brasil, que também é uma rede de empreendedoras feminino. Então, assim, se você começar a buscar na própria internet, rede de mulheres empreendedoras, e específica para mulheres, inclusive, tá? Não é rede de empreendedores no geral, não, é para mulheres. Então, você tem, as que eu mais conheço, essas maiores, é a da Ana Fontes, né, que é a Rede Mulher Empreendedora, e a Mulheres do Brasil, que é da Luísa Helena Trajano, e da Sônia Hess. Então, assim, e devem ter tantas outras, mas aí é uma busca ativa de quem está do outro lado também, né? Com certeza, Tati. E para encerrar este episódio com dicas para colocar em prática a partir de agora, quais conselhos práticos você deixa para as empreendedoras que estão nos ouvindo e não querem mais se sentir impostoras nos seus negócios? Mas, assim, acho que a dica mais linda que eu poderia dar é você fazer um exercício como se você saísse do seu próprio corpo. E aí você se imaginar como se você fosse a sua própria filha. O que você falaria para você? Que conselhos você daria para você? Isso é muito lindo, esse exercício, porque quando a gente sai dessa posição de carrasco, né? Que quando a gente tem, eu tô falando filho porque eu tenho filhos, mas não precisa ter filho, para alguém querido, que você ame, que você dá conselhos. Imagina que essa pessoa tá falando tudo que você tá falando sobre você. O que você falaria para ela? Se escute. De verdade, é um diálogo com você mesma, de muita escuta, de muita abertura, mas que você vai se surpreender com a mulher maravilhosa que existe dentro de você. E não é uma mulher perfeita, não é, mas é uma mulher que, sem dúvida, tem muitas potências que te trouxeram onde você está hoje. Tati, nós estamos chegando ao fim do episódio e eu deixo aqui o meu muito obrigado. Você falou de um assunto muito importante com o qual muitas empreendedoras se identificam. Lidar com sintomas da síndrome de impostor é um exercício diário, mas muito libertador, que permite o crescimento pessoal e profissional. E como eu tenho certeza que as nossas ouvintes vão querer continuar te acompanhando, deixa aqui o contato do seu perfil para que elas possam te encontrar. Bom, vamos lá. Então, para quem quiser me escutar mais, eu tô no Instagram como @Tati_Loureiro_. Eu tô no TikTok como Empreendedora no Divã. Lá a gente traz os cortes do meu podcast, porque eu também tenho um podcast, mas aí é só com empreendedores falando das dores e das delícias de empreender, mas de um lado bem emocional e bem de bastidores. Então, esses cortes vão estar lá no TikTok. E também estamos nas principais plataformas de streaming e no YouTube também com o nome Empreendedora no Divã, falando das dores e delícias de empreender.
É isso, gente. Obrigada, delícia. Muito bonito, assim, vocês terem essa preocupação de trazer esse conteúdo para a rede de vocês. Parabéns. Obrigada, Tati, e até mais. E assim, pessoal, nós chegamos ao fim desse episódio que tem o patrocínio de Penina, Coca-Cola e Moinho Santa Clara. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Media Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!